Muito boa tarde para você que está por aí acompanhando a programação da TV Nova Nordeste. Bem-vindos. Vivendo Bem tá no ar. E obrigada, viu? Obrigada por você abrir a porta da sua casa e deixar a gente levar para você informações sobre saúde, qualidade de vida, coisa boa. Aproveita e acessa aí as nossas redes sociais, tá? Se conecta com a gente pelo Instagram, @TV Nova Nordeste. Acessa também o nosso Facebook, tem uma live rolando. Beijo para todo mundo que está acompanhando aí pelo Facebook. Fica mais pertinho da gente, baixa o aplicativo, viu? N2. Olha só, o tema de hoje é muito importante, porque infelizmente, mesmo que a gente foque aí na saúde, né, informações aí para a tua qualidade de vida, a obesidade está crescendo no nosso país e acredito que no mundo, tá? A gente trouxe hoje o Pedro Ivo, ele que fez a cirurgia bariátrica, que é o tema de hoje. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde, tudo bom, Boa Dani? tarde. Vai compartilhar um pouquinho da história dele, um pouquinho de como foi essa experiência, né? Com certeza. Quantos anos que você fez? Vai fazer 4 anos agora em agosto. Eita, coisa boa. E mudou totalmente a vida dele. E a gente vai conversar também com o Dr. Guilhermino Nogueira, ele que veio pela primeira vez aqui no programa, que é cirurgião bariátrico. Bem-vindo, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Dani. Boa tarde para vocês que estão assistindo a gente aí. É um tema super interessante e eu acho que a gente tem muito a discutir sobre isso. É verdade. Doutor, para a gente começar, tem um índice de obesidade aqui no Brasil? Como é que está? Como é que está, né, atualmente? Tá, existe sim, tá? Hoje a gente tem uma estatística, um estudo recente que saiu ano passado que mostra que 40% da população brasileira está acima do peso, tem sobrepeso, e cerca de 20% da população, um quinto da população, tem obesidade. Então isso é uma condição muito grave, porque a obesidade ela não vem sozinha. A obesidade ela vem acompanhada de múltiplas doenças e de múltiplos riscos, desde hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, a gordura no fígado, até passando recentemente por estudos que comprovam que a obesidade está relacionada até a câncer. Ai, gente, é muito perigoso. Agora, doutor Guilhermino, quem está indicado para a cirurgia bariátrica? Quem tem essa indicação de fazer? Perfeito, é muito importante a gente identificar os pacientes que podem fazer a cirurgia. Hoje, quem pode fazer a cirurgia são os pacientes de 18 a 65 anos, fora dessa faixa etária. Existe possibilidade, mas é estudado caso a caso. E os pacientes que têm o índice de massa corporal, esse é o principal critério, o índice de massa corporal entre 35 e 40, se tiver algumas comorbidades, algumas doenças associadas, como pressão alta, diabetes, artrose, gordura no fígado, problemas de vesícula, ou todos os pacientes que não têm, apesar de não ter nenhuma comorbidade, apresentem o índice de massa corporal acima de 40, ou seja, acima de 40 todos, entre 35 e 40 alguns pacientes. A grande maioria, porque a grande maioria vai apresentar pelo menos uma dessas comorbidades. Então é feita toda uma avaliação antes para ver se aquele paciente realmente tem indicação para cirurgia. Perfeitamente. Acho que cirurgia bariátrica é a cirurgia no rol de todas as cirurgias do ser humano que tem mais cuidado e que tem mais equipe multidisciplinar atuando. Sem sombra de dúvida, não existe sucesso de cirurgia bariátrica ou de tratamento da obesidade se não houver uma equipe multidisciplinar que envolva nutricionista, psicólogo, cirurgião, cardiologista, endocrinologista, endoscopista, ultrassonografista. Então, isso tudo está envolvido. É uma série de exames que você faz. E tem mais. Não pode se restringir ao pré-operatório. Como eu vinha conversando aqui com o Pedro, que operou, a importância de manter acompanhamento no pós-operatório com a equipe multidisciplinar. O aspecto emocional, o aspecto psicológico do pós-operatório é fundamental para a adequada manutenção do peso. É verdade. E assim, é uma cirurgia que o sucesso depende bastante do paciente. O Pedro Ivo, ele se comportou direitinho, ele teve um ótimo resultado. Conta pra gente quantos quilos você tinha antes de fazer a cirurgia. Quando eu comecei a fazer a bateria de exames, eu tinha 175. Consegui, no pós-cirúrgico, baixar até 95. E hoje eu tenho 100 quilos. Eita. Deu após 3 anos, né? Uhum. Pedro, o que é que você fazia antes da cirurgia? Que hoje você não se permite mais? O que é que mudou na tua rotina, no teu modo de pensar? Né? Conta pra gente um pouquinho dessa transformação, que não foi só cirurgia, foi mente também, né? Sim, como eu sempre digo a todo mundo que eu converso sobre a cirurgia, o mais importante é o psicológico. Antigamente era todo final de semana rodízio,
era doce, chocolate. E hoje em dia eu não tenho mais essa visão, não tenho mais essa vontade. Depois você fica meio que se policiando, come uma besteira, a consciência vai pesar, mas também não é para você se prender a isso, porque o médico mesmo diz, não, você deu vontade de comer, coma. Você não vai conseguir comer a mesma quantidade de sempre, mas você tem o impacto da perca de roupa, da mudança do corpo, que você se olha no espelho e tô feio, mas você não tá feio, né? Você não se conhecia dessa forma. É verdade. Mas com o tempo você começa a se conhecer e vai tendo orgulho da mudança, dor de coluna, problema de hipertensão. Eu sempre, toda Tudo isso semana você tinha? era socorrido, uma dorzinha de cabeça, pressão lá em cima. Hoje em dia, para eu ter uma dor de cabeça é muito difícil. Botou mais sal na comida, tá muito salgada. Aham. E com o tempo você vai se Tudo acostumando. é questão de hábito. E é uma cirurgia que eu indico para qualquer pessoa, que não tem que ter medo não. Hoje você faz atividade física todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado, tamo aí na luta. Eita, doutor Guilhermino. Só um comentário, assim. Por que a cirurgia de Pedro deu tão certo? Porque ele se comprometeu a mudar o hábito de vida. Não basta operar, isso eu converso com todos os pacientes que passam por mim. A cirurgia bariátrica ela não é um milagre, ela é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta que faz você perder 60, 70 quilos. Nada na medicina, nada foi inventado, além da cirurgia bariátrica, que te dê essa oportunidade, que te dê uma nova chance. Mas essa nova chance você tem que criar agora um novo caminho. Um caminho de hábitos corretos, de alimentação correta, de atividade física sempre. Alguns pacientes, doutor Guilhermino, relatam uma queda de cabelo. Como é que é esse pós? O que vai acontecer? Quais são os sintomas? Isso pode acontecer, normalmente isso acontece, tá? Principalmente na fase de perda de peso mais rápido. E não está relacionado exatamente à cirurgia. Todo paciente que tem uma perda de peso muito grande de forma acelerada, como é no procedimento cirúrgico, ele tem o risco sim de ficar com as unhas mais quebradiças, de ter uma queda de cabelo que ela é transitória, não é permanente, ela é transitória e ela pode e deve ser corrigida tanto na alimentação, existem alimentos específicos para que isso melhore, como quando a gente identifica nos exames laboratoriais, daí a importância de manter o acompanhamento no pós-operatório, a gente identifica que tem algumas substâncias que estão caindo, alguns elementos no sangue que estão caindo, e a gente começa a fazer reposição daqueles elementos, a queda de cabelo cessa, depois o cabelo volta a crescer, e isso você pode atestar com todos os pacientes que se operaram. Então vamos frisar, é uma informação muito importante. Fiz a cirurgia bariátrica, posso voltar e ganhar tudo novamente. Perfeitamente. E isso acontece, isso é uma coisa grave, acontece entre 15% a 20% dos pacientes, ou seja, a cada 100 pacientes operados, a gente vai ter mais ou menos 15 a 20 pacientes que vão voltar a ganhar peso. E todos os estudos conduzidos até hoje, tentando identificar o porquê do paciente voltou a ganhar peso, identificam que na grande maioria deles, porque os doentes perderam acompanhamento. É aquele paciente que a gente se preocupa muito. Estou bem, perdi peso, estou fazendo agora atividade física e vou largar o acompanhamento. Não quero mais acompanhar com nutricionista, com psicólogo, com cirurgião. E aí daqui a pouco tempo não está mais fazendo atividade física, daqui a pouco tempo está bebendo todo final de semana, ele está se vendo muito mais bonito, a autoestima melhora e ele esquece todo o tratamento. Esse paciente tem um risco muito grande de reengordar. Deixa eu perguntar ao Pedro se ele teve alguma recaída nesse meio tempo. Tive, sim, quando eu tive a perda de um parente meu, aí a cabeça ficou, abalada, aí puxa muito por o doce. E dependendo do horário que você coma, eu tive um ganho de 17 quilos, mais dos 17 já perdi de novo, né? Já perdi não, já eliminei os 17. Já eliminou, já voltou ao normal. Mas agora, às vezes, quando você se estiver estressado, eu senti isso, né? O pós-cirurgia, ele vai chamar para alguma comida. Qualquer coisa é uma comida. Então é extremamente importante o paciente bariátrico, ele ter durante a vida dele um acompanhamento nutricional. Sim. É importante. Sim. Eu aconselho, né? Com toda certeza. Doutor Guilhermino, a presença ali da família, o apoio da família também é muito importante para esse paciente. Sim, fundamental. Na verdade, a gente tem uma política na nossa clínica que nenhum paciente
ele pode ser operado se a família não comparecer para entender, mesmo que a família discorde. Ah, mas eu tenho minha mãe e minha mãe discorda muito da cirurgia. Traga sua mãe, a gente vai conversar todo mundo junto, vai ter uma conversa com médico, familiares, paciente e psicólogo, para que fique muito claro os benefícios, as necessidades, até os potenciais riscos que existem, mas são muito pequenos, e que todo mundo concorde com essa decisão no final das contas. Bacana. Quero fazer uma cirurgia bariátrica, sou mulher e quero engravidar. Como é que essa mulher deve lidar com essa situação? Ela deixa para engravidar após a cirurgia? Quanto tempo após ela já vai poder engravidar? Muito boa pergunta. Hoje a gente sabe que obesidade é um fator de risco para a gestação. Existem várias complicações para a mãe e várias complicações para o bebê. Então a gente recomenda engravidar após a cirurgia bariátrica, porque você já tem resolvido o problema da obesidade, muito menos risco para a mãe, muito menos risco para a criança. O período que a gente recomenda é pelo menos após 1 ano. Por quê? Tem um motivo para recomendar após 1 ano. No primeiro ano, a perda de peso ela é muito acelerada. Então você vai estar gerando uma vida e perdendo muito peso. Não é o período ideal. Após o primeiro ano, a gente já pode liberar para a gestação. E esse tempo de emagrecimento pós-cirurgia dura quanto tempo, mais ou menos? Fiz a cirurgia, em quanto tempo eu vou estar perdendo? Grande parte do peso perdido, a grande maioria é perdida no primeiro ano, um restante no segundo ano, mas você vai perder até os 5 anos de pós-operatório. Se você for disciplinado, você vai perder até os 5 anos de pós-operatório. Mas a gigantesca maioria do peso, até os 2 anos. Eita. Doutor Guilhermino, muito obrigada por ter vindo, pelas suas informações. Eu que aprendi agradeço muito, a acho que quem oportunidade. está em casa também. Obrigada. Onde é que o senhor atende? Eu atendo na clínica Senos, que é o Centro Nacional de Obesidade e Sobrepeso, ali no edifício Empresarial Thomas Edison. O telefone é 3036-6383. Eita, coisa boa. Pedro Ivo, muito obrigada por você ter vindo, Obrigado a compartilhado sua você. história. Obrigado, Deixa um pessoal. incentivo, né, para quem está assistindo. Quem quiser fazer, faça, não tenha medo. Procure nas redes sociais os grupos de bariátricos, onde o pessoal vai estar sempre dando dicas, incentivando, marcam reuniões, encontros para conversar sobre o assunto. E vá sem medo que vale a pena. Eita, coisa boa. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você vai conhecer uma nova modalidade chamada eletroestimulação. Tenho certeza que você vai adorar, não sai daí.